Aleluias. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amada igreja, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 47. E quero deixar para os amados o título desse sermão, nos dias dos pais. O título desse sermão é Fonte da Juventude. Novamente, o título desse sermão é Fonte da Juventude. Ezequiel 47, vamos ler a partir do versículo 8. Ezequiel, capítulo 47, versículo 8. Todos acharam? Podemos ler? E a Bíblia diz: E ele me revelou, essas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixe, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde En-Gedi, fonte do bode, até Englaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas, com peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Versículo 11. Todavia, seus charcos e pântano não represarão água potável, e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém, amados? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela palavra que é gloriosa, que é viva, que é eficaz, que é a espada de dois gumes, que separa alma e espírito, que transforma vida, ó Pai, e aqui está a tua palavra. Ó Deus, também faço menção dos versículos que dizem que onde estão dois ou três, ali o Senhor se encontra. Neste lugar, ó Pai, o Senhor se encontra, e onde o Senhor está, algo novo acontece, o milagre acontece, a transformação, o renovo. Aqueles que vieram buscar a resposta, eu sei que a resposta está no Senhor. Portanto, ó Pai, transforma a tua igreja nessa noite, alimenta, ó Deus, o espírito do teu povo, que nós possamos sair daqui renovados, transformados, curados, purificados pelo teu poder. Assim eu oro, ó Pai, peço perdão pelos nossos pecados como igreja, reconhecemos a nossa falha, reconhecemos, ó Pai, a nossa limitação, a nossa humanidade, reconhecemos que pecamos contra o Senhor, mas reconhecemos que o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar, e nos restaurou, e nos transformou, e sei que o Senhor, ó Pai, perdoa qualquer pecado, ó Pai, exposto. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A igreja pode se assentar, glorificando ao Senhor, glória a Deus. Amados, como disse o pastor, eu passei por uns dias difíceis, contraí o tal do Covid-19 e tive uma pequena pneumonia. E eu fui para o hospital, eu não me lembro bem nem mais o dia. A minha intenção era ir para aquele hospital e voltar no mesmo dia, obviamente. Eu até falava com minha esposa que a minha intenção é tomar um remédio, um pequeno remédio, e ir para casa. Mas a médica disse que o Covid é muito perigoso, que de um dia para o outro, que uma hora para outra,
a saturação pode cair e levar a óbito. Então aquela médica me pediu para ficar naquele hospital. E eu fiquei ali por 3 dias. Um período de descanso, um período de sabático. Graças a Deus, não teve nada de falta de respiração, não teve nada desse tipo de coisa. Foram 2 bolsas de remédio e alguns tratamentos e procedimentos que houve naquele lugar. Mas queridos, antes de ir para o hospital, Deus já falava ao meu coração a respeito de algo. Eu conversei com algumas pessoas no meu trabalho, conversei também com algumas pessoas na igreja, e algumas pessoas compartilharam comigo a respeito de uma imaginação, de algo que eu imaginei. Eu pensei, essa era a minha conversa com alguns amados da igreja, e também ali no hospital. Imagina, queridos, se nós homens, se a gente aqui da igreja descobrisse a fonte da juventude. Imagina se você descobrisse a fonte da juventude, algo que pudesse rejuvenescer, algo que pudesse te dar vida para sempre. Imagine você descobrindo essa fonte. Imagine você sendo curado de todas as suas enfermidades físicas e emocionais. Imagine isso sendo possível na sua vida. Queridos, o livro de Gênesis fala que Deus criou 4 fontes. E essas 4 fontes, onde existiam esses 4 rios, ele desembocava a água e alimentava algumas árvores no jardim do Éden. E aquele jardim tinham frutos que alimentavam Adão e Eva. E 2 árvores bem específicas nos chamam a atenção quando nós lemos Gênesis 2. É a árvore da vida que estava no meio do jardim, que era alimentada por uma fonte. E uma árvore conhecida como árvore do bem e do mal, que todos nós, que a maioria que está aqui já conhece da história e já sabe do que ocorreu. Mas Deus criou 4 fontes. Desde o início Deus tem criado fontes para alimentar, para produzir. E essa produção gera alimentos físicos para nós. Isso é curioso. Eu tive a oportunidade de conversar com meu irmão Rafael, que mora aqui, e ele disse que existem algumas fontes aqui perto no bairro Areias. Ele disse que existem algumas fontes, e se você tem a oportunidade de ver uma fonte, uma fonte de água, né? Por mais que você tenha estudado cientificamente, por mais que você entenda biologia e outras ciências, a gente tem dificuldade em explicar de onde sai essa água. É algo milagroso. Se você tem a oportunidade de conhecer uma fonte, eu não sei se alguém aqui teve essa oportunidade, você vai perceber que a água brota do chão. Quando se trabalha esse tema, Deus falando ao meu coração, como é interessante, porque essa matéria, essa ciência, o que eu estou ministrando aos amados irmãos, não nasceu agora. Em 1400 a 1500, os europeus, ao procurar novas terras, professores de história, professores de geografia, vão saber com detalhes esse assunto. Eles saíram da Europa e algumas lendas, alguns livros dizem que a intenção não era somente descobrir terras. Alguns livros dizem que algumas pessoas, alguns europeus, eles procuravam a fonte da juventude. Até hoje há livros de pessoas que buscam esses 4 rios, essa fonte que alimentava o jardim do Éden. Esse assunto não é novo. Existe uma lenda que fala que existem europeus que ao chegar na América descobriu essa fonte. Para vocês terem ideia, existe um estado lá em Cuba que teve um parque que foi nomeado como Fonte da Juventude.
que foi descoberto uma água que rejuvenesceria as pessoas. Então essa busca vem há muitos anos. Há pessoas que dizem que a fonte da juventude, ela se encontrava no país de Cuba por causa das suas fontes belíssimas. Mas, amados, o que eu quero chamar a atenção a esse tema é o que diz em Jeremias 2,13. Jeremias 2,13, Deus denuncia o povo. Por quê? Porque o povo de Israel parou de buscar a fonte verdadeira. Deus denuncia o povo de Israel. Deus fala ao coração do profeta, e o profeta fala ao coração do povo. Fala que o povo parou de buscar essa fonte, e que o povo estava buscando construir o seu próprio caminho. O que eu quero dizer com isso, amados? Eu quero dizer que Deus tem o caminho certo, Deus tem o alimento certo para nós, Deus tem as estratégias certas, mas o povo de Israel escolheu viver o seu próprio caminho, construiu fontes, construiu cisternas, e essas cisternas estavam destruídas, porque o homem não pode construir o seu próprio alimento, o homem não pode se alimentar espiritualmente, o homem depende totalmente de Deus. Se você reparar essas lâmpadas que está aqui na igreja, você vai perceber que existem luz, e se você tirar nesse exato momento essas lâmpadas, elas param de iluminar. Por quê? Porque a fonte, que é a energia, ela deixou de estar na fonte que é a energia. Da mesma forma, seria esse entendimento que Deus estava trazendo para o povo de Israel. A palavra vai nos ensinar, a palavra vai nos dizer que havia duas cidades, Sodoma e Gomorra. Essas cidades, elas deixaram de buscar essa fonte, a fonte viva. São pessoas que escolheram viver uma vida desordenada, viveram em pecado, buscaram orgias, viviam em busca dos prazeres. Eu falava com minha esposa como os nossos dias está complicado. Nós que somos pais, mas também todos amados irmãos que aqui têm o prazer e a felicidade de criar, está vivendo um grande desafio. Nós corremos o risco de os nossos filhos chegarem para nós e perguntarem se pode usar tatuagem, e perguntarem se pode usar um brinco. E eu falava com minha esposa que essas pessoas, essa geração, mal consegue um emprego. Não estou querendo entrar em questões de se é pecado, não estou querendo entrar nessas questões. Eu quero entrar, querido, na questão de que a fonte é Deus. Deus criou algo e o ser humano se afastou desse algo. Sodoma e Gomorra se afastou. Naquele período, homens, crianças, mulheres, perdeu a sua originalidade. Eles ficavam com animais, eles buscavam todas as coisas, eles perdiam essa integridade que nós hoje corremos o risco. Hoje nós corremos o risco. Eu me lembro a época, e meu pai até brinca até hoje, que as pessoas quando compravam, elas arrancavam um fio da barba e dizia ao vendedor que voltaria e pagaria cada centavo. Hoje, querido, nem com um contrato você consegue comprar fiado, porque a integridade, porque a seriedade perdeu-se nessa época. A nossa geração se perdeu, e Sodoma e Gomorra também tinham se perdido naquela época, ao ponto de Deus enviar anjos para destruir aquele lugar. A palavra vai nos dizer, o Alisson, você me ajuda? Obrigado. A palavra vai nos dizer que Deus enviou anjos, e ali em Sodoma e Gomorra, aquelas pessoas queriam abusar daqueles anjos. Tamanha era
tamanha era a falta de integridade, tamanha era o abuso, tamanha era o pecado na vida do ser humano. Esse foi a acusação de Deus, escrita em Jeremias, para com o povo de Israel. Para vocês terem ideia do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, a palavra, quem conhece a palavra, vai nos ensinar que Abraão é um dos homens mais íntimos com Deus, o pai de uma nação. Este homem intercedeu por Sodoma e Gomorra. Este homem apresentou números para Deus. Em uma conversa, Abraão dizia a Deus: se houver tantas pessoas, o Senhor vai destruir Sodoma. Se houver tantas pessoas, até chegar a 10 pessoas. Queridos, era um lugar que não havia 10 justos. A palavra vai falar e vai nos ensinar que Deus desceu naquele lugar com fogo e destruiu todas as coisas. A esposa de Ló até foi destruída, virou sal, por causa dessa situação. A partir deste momento, nasceu o tão conhecido Mar Morto, que a ciência hoje diz que não vive nenhuma bactéria naquele lugar. Fica imaginando se o Covid-19 vive naquele lugar. Eu acho que não. Mas a ciência vai nos ensinar isso. E o assunto que lemos é uma profecia dizendo que Deus iria enviar uma fonte, e que essa fonte ia restaurar aquele lugar. Aquele lugar seria restaurado. Aquele lugar seria transformado. Existem nesses dias, em 2021, uma teoria que fala que algumas fontes já estão nascendo naquele lugar. Elas chamam até Bolonha, se não me engano, se não me falha a memória. E esse lugar está sendo renovado por uma fonte. Olha como é que Deus faz menção a buscarmos algo para a nossa vida. Sodoma e Gomorra deixou de buscar algo. Sodoma e Gomorra deixou de buscar essa fonte e foi destruída por causa do pecado. Deus está voltando, Jesus está voltando, porque hoje nós não vemos mais uma cidade como Sodoma e Gomorra. Hoje o pecado está latente na nossa porta. Onde quer que passamos, existem falhas e pecado, e pior, o homem já não tem mais força para lutar contra o pecado. O homem hoje, o pai, a mãe, a família já sofrem, porque tudo é relativo. A televisão é relativo, os programas é relativo, fazer algo, mentir, uma mentira branca é relativa. Hoje estamos vivendo um perigo, hoje estamos vivendo algo difícil. Davi escreveu o Salmo 36, do versículo 8 ao 9, e fez menção dessa fonte. Davi disse que Deus enviaria uma fonte para restaurar a nação. Davi disse que Deus enviaria uma fonte para restaurar o homem. A palavra fonte em hebraico significa makor, algo interessante. Quando você estuda essa palavra em hebraico, você vai ver elementos nesta palavra que faz menção ao nosso Senhor Jesus Cristo. A fonte em hebraico significa makor. Se você pesquisar e destrinchar a palavra, você vai ver algo curioso. Você vai ver águas purificadoras no termo, no elemento hebraico. Você vai ver prego no elemento hebraico. Você vai ver rei, cabeça, nestes elementos, fazendo menção. A Bíblia, a palavra, e tudo faz menção ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Abra sua Bíblia agora, em nome de Jesus Cristo, no livro de Zacarias 13:1, para você perceber como a própria Bíblia faz menção a essa fonte, como nós devemos buscar essa fonte. Zacarias, capítulo 13, versículo 1, olha o que diz: naquele grande dia, acharam? Naquele grande dia, uma fonte jorrará para todos os descendentes de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. O profeta já faz menção da necessidade do ser humano buscar uma fonte. E quem é essa fonte? Quem poderia ser essa fonte para a igreja? Quem poderia ser essa fonte para o ser humano? Essa fonte, querido, nasceu há mais de 2000 anos atrás, viveu, curou, transformou pessoas, renovou vidas, fez milagres. Há pessoas que dizem que até adoeceu. Eu tenho dificuldades em acreditar, porque não havia pecado, mas essa fonte andou sobre nós, andou, ou melhor, nessa terra, transformou pessoas. E a palavra fala que é pecado deixar de buscar essa fonte. Sodoma e Gomorra deixou de buscar essa fonte. É pecado, amados, só de deixar de buscar essa fonte que transforma e renova a nossa vida. Amados, a igreja precisa beber dessa fonte. O ser humano precisa se banhar nessa fonte. Essa fonte é o resultado, é a resposta que você que está aqui na igreja precisa para cuidar da sua família, para restaurar os seus filhos, para curar a sua saúde física, para transformar a sua mente. Essa fonte, queridos, é algo que nós precisamos buscar de uma forma como se fosse um pássaro num deserto, ansiando a embeber uma água. A sua resposta está nessa fonte. Queridos, Deus nos ensinou em vários versículos do Antigo Testamento que nós deveríamos nos debruçar, nós deveríamos buscar essa recuperação. O Mar Morto, que faz menção ao pecado do ser humano, precisa de uma restauração. E nós lemos que Deus enviará essa restauração para nós. A Bíblia também vai nos fazer menção de algo extraordinário. A Bíblia vai nos reportar a um homem paralítico que buscou uma cura e que buscou essa fonte. Aí em João 5, do versículo 1 ao 9, vai falar que este homem buscou uma fonte para se restaurar, para se recuperar. A palavra fala que havia um tanque conhecido como tanque de Betesda. Esse lugar, a palavra vai nos ensinar que anjos desciam naquele lugar e mexia as águas, e aquela pessoa que estava doente, sofrendo de alguma doença, poderia entrar naquele lugar, e aquela água restauraria aquela pessoa. Mas aquela água, aquele tanque, não é a fonte viva de Deus para o ser humano. Ela já fazia menção de Jesus Cristo. Jesus Cristo então chega diante daquele tanque, observa aquele paralítico, e no exato momento Jesus Cristo cura aquele homem. Jesus Cristo é a fonte de água viva que a igreja precisa. Jesus Cristo é a fonte viva que a humanidade precisa. Esse paralítico, ele não tinha condições de sempre deitar-se naquele tanque. Imagina
aquele homem entrando, pedindo alguma pessoa para entrar naquele tanque, e não sabendo o momento do anjo descer. Imagina aquele homem paralítico, vivendo os seus dias de dificuldades, passando todos os dias em busca de uma cura. Imagine você, ele sentado ou deitado naquela água fria, porque ele não sabia exatamente o momento do anjo descer. Vem a fonte que transforma, a fonte que cura, a fonte que nós precisamos e traz restauração para ele. Queridos, nós precisamos dessa fonte. Precisamos primeiro buscar essa fonte, precisamos beber dessa fonte, agora precisamos nos mergulhar nessa fonte. Se você já conhece essa fonte, se você já aceitou essa fonte, se você nesse instante está, queridos, com água nos seus pés, você precisa continuar dando mais passos para você receber a resposta dessa fonte. Não é o suficiente, queridos, viver com essa água nos pés. Você precisa continuar dando passos. Você precisa crescer no Evangelho. Você precisa crescer nessa fonte. Se você que está aqui na igreja e já se encontra com águas no joelho, a água no joelho não é o suficiente. Você precisa continuar a andar. Essa água, ela precisa tomar todo o seu corpo. A água você precisa continuar caminhando. Se essa água está no seu ombro, querido, não tenha medo. Você já teve experiência de mergulhar? Quem aqui teve experiência de mergulhar? Amém. Você já teve experiência de nadar? Quando você vai ao fundo de um rio ou de uma piscina, você sente uma pressão enorme. Quanto mais fundo, maior a pressão. Assim também é a vida com Deus. Quanto mais fundo, maior a pressão, maior o medo, porque Deus começa a responder. Deus começa a arrancar situações da sua vida, e você, querido, começa a temer. Existem, amados irmãos, existem pessoas na igreja que temem essa profundidade, começa a se mergulhar. Deus batiza com o Espírito Santo, e passam anos, e essa pessoa já não coloca os seus dons em prática, começa a ver situações que a Bíblia começa a condenar nela mesma. Queridos, não tenha medo, se aprofunde nessa fonte, e você vai viver uma vida abundante. Como diz os teólogos, o hoje e o ainda não, mas você vai ver, você vai participar da eternidade neste dia. Você vai participar da eternidade, mesmo antes de Deus te levar. Por quê? Porque você está indo no profundo, porque você buscou conhecer mais de Deus. Não tenha medo. A Bíblia faz menção de várias buscas de pessoas no Novo Testamento, em busca dessa fonte. Nós, pais, precisamos nos mergulhar e deixar, queridos, as teorias, as ideias. Eu falava com minha esposa, a falta de correção. Existe um filósofo, Leonardo Cabal, um filósofo do dia a dia, do dia atual. Ele diz que a sociedade está impedindo que as crianças tenham acesso a algumas dificuldades até dentro da casa. Hoje é tudo, não pode bater, não pode corrigir, não pode ensinar com agressões. Esse filósofo, esse pensador, ele diz que essas crianças, esses jovens, eles sofrem quando vão para a rua, eles sofrem quando vão para o mercado, porque em casa, no passado, eles já sofriam uma pressão, mas não sofrem hoje essa pressão, não uma pressão abusiva, mas algo necessário para suportar as dificuldades lá fora. Queridos, como é difícil uma receita para cuidar da nossa família. Existem várias receitas, existem vários ensinos. Você pesquisar no Google, você vai aprender diversas estratégias, mas a resposta,
A resposta verdadeira não está, queridos, somente nesse conhecimento. A resposta verdadeira está em Jesus Cristo, porque não existe algo exato na vida, na nossa vida. Deus, ele age de uma forma diferente com muitas pessoas. Isso é o que eu quero dizer nessa noite para os pais, o que eu quero dizer para a igreja, é que nós precisamos dessa fonte, nós precisamos mergulhar, nós precisamos viver isso em Deus, porque do contrário, vamos nos perder diante de tantas informações. Olha, observe a mulher samaritana em João 7, do versículo 37 ao 38, citei errado, João 4, do versículo 5 ao 14, a mulher samaritana, ela buscava beber água, ela precisava se saciar, estava com muita sede, e ela encontrou um poço, o poço de Jacó. A palavra vai nos ensinar que esse poço era muito fundo, e que esta mulher precisava beber água, ela estava com sede, e a palavra fala que Jesus Cristo chega e diz para aquela mulher que Ele era a água viva, que Ele era a resposta para os problemas dela, que Ele era a fonte, que se ela bebesse, ela nunca mais teria sede. A igreja tem sede de justiça, a igreja tem sede da verdade. Precisamos beber de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade da igreja, Jesus Cristo é a nossa resposta. Amém, amados? Glória a Deus. Abra sua Bíblia que eu gostaria de finalizar em João 7, do versículo 37 ao 38. Se você pudesse colocar em pé, por gentileza. A sua resposta, o seu milagre, está na fonte chamada Jesus Cristo. Ah, mas eu preciso de uma resposta mais exata. Qual emprego eu devo? Qual é o emprego correto para a minha vida? João 7, versículo 37 ao 38. Jesus, no final de uma festa, a festa do tabernáculo, ele diz essas palavras. Havia necessidades ali, tamanhas, que eu acredito que é a mesma necessidade da igreja no atual momento. Talvez você está aqui e precisa de uma resposta para a sua família, para o seu casamento, para os seus negócios financeiros. Talvez você está aqui e precisa de uma resposta exata para as suas condições financeiras, para um problema de saúde. Talvez, querido, você está aqui e brigou com a sua família, com os seus familiares, com seus filhos. Talvez o seu filho não te honra como deveria. Talvez o seu pai não é um bom homem e não te traz exemplos corretos. Olha a resposta de Deus para você nessa noite. João 7, versículo 37 diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, o Filho de Deus, aquele que tem olhos de chamas, veste brancas como a neve, sandálias de latão, onde pisa brilha, tem uma palavra poderosa, e clamou dizendo: se alguém tem sede,
venha a mim e beba. O que significa essa sede? Queridos, abra o seu coração nessa hora. Não estou falando desde o início de água, de algo físico. Estou fazendo menção das suas necessidades, daquilo que o homem precisa para sobreviver, daquilo que o homem precisa para viver uma vida abundante. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Você vai ter vida dentro de você, você vai ter energia e avivamento para enfrentar todas as suas dificuldades, todas as dificuldades na sua casa, todas as suas dificuldades no seu trabalho. Jorrarão água dentro de você, vidas, pessoas se converterão ao Evangelho, pessoas serão restauradas na sua casa. Feche os seus olhos. Algo novo Deus tem para você, algo novo Deus tem para a sua família. Essa fonte se conta neste lugar. Deus se conta neste lugar e quer transformar a sua vida. Feche os seus olhos e contemple com um olhar espiritual esse Jesus Cristo, essa fonte, esse Deus que pode transformar e renovar a sua vida. Contemple com os seus olhos espirituais esse Deus que renova a humanidade, que morreu naquela cruz, que foi pregado naquela cruz, mas ressuscitou no terceiro dia e hoje vive para todo sempre. Ah, Senhor Deus, nós aqui na igreja, ó Pai, nós nos inclinamos diante do Senhor, reconhecemos a nossa falha por deixar de buscar essa fonte, e queremos nessa noite mergulhar no Senhor. Ó Pai, queremos nessa noite beber do Senhor. Pai, a resposta da nossa vida está no Senhor. Pai, cura, ó Pai, amada igreja, de toda a enfermidade. Cura o emocional, depressão, estresse, medo, seja arrancado em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor Deus, dê energia e avivamento aos pais deste lugar, para que eles possam enfrentar os desafios, para que eles possam vencer, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que se coloca na frente deles. Que mesmo como Gideão, que mesmo sem ferramentas, mesmo sem um número favorável, que a igreja, que nós como pais, possamos enfrentar, ó Pai, e vencer. Ah, Pai, que sejamos também como, ó Pai, Davi, que se deparou, ó Pai, com um gigante, algo impossível de vencer, ao olhar humano, mas ele, ó Deus, buscou numa fonte, buscou no rio pedras, e esse rio que vem do Senhor trouxe resposta para aquele homem. E ó Deus, num ato profético, ele lançou, ó Deus, aquela pedra e derrubou aquele gigante. Ah, Espírito Santo, que a igreja possa derrubar os gigantes que se levantam contra ela. Que a igreja, ó Pai, seja alimentada e fortalecida nessa noite. Que os pais recebam a resposta que vem do Senhor. Eu, ó Pai, abençoo a tua igreja
E abençoa, ó Pai, cada criança, cada família aqui representada. Que possamos, ó Pai, caminhar no Senhor, nos desenvolver, ó Pai, na palavra do Senhor, nos mergulhar mais e mais no Senhor. Que a tua casa seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode se assentar um minuto. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória.